Olá a todos, nesse vídeo eu vou demonstrar como fazer a instalação do Fedora, configurando ele para ficar ajustado com o software TimeShift, assim permitindo que você faça snapshot e retorne snapshots do sistema de maneira mais simplificada. Infelizmente essas ações têm que ser feitas durante a instalação, né? Porque o Fedora não nomeia os subvolumes com o caractere de arroba, e o TimeShift usa esse caractere para identificar a raiz como um subvolume para poder criar e retornar snapshots, né? Então a gente vai fazer a instalação aproveitando, ajustando para isso. Eu vou iniciar o Live CD. Vou aguardar ele carregar para a gente começar os trabalhos. Ele iniciou, eu vou mudar a resolução da tela aqui para ficar mais visível, né? Eu vou iniciar o instalador. Perfeito, eu vou selecionar a linguagem, português do Brasil, e agora aqui eu vou alterar o layout do teclado para português do Brasil também. Vou clicar e aguardar a configuração, se quiser a configuração seja iniciada, aberta, que também fazer ela. É um pouquinho demorado mesmo, eu peço paciência dos senhores. Perfeito, ele abriu. Eu vou adicionar português do Brasil. Vou remover o teclado em inglês. E vou fechar essa tela. Com a linguagem do teclado e a linguagem do sistema definida, eu vou em próximo. Nessa tela aqui a gente não vai, nesse primeiro momento, mexer em nada. A gente vai nos três pontinhos aqui no canto superior direito, em editor de armazenamento, depois novamente em editor de armazenamento. Senhores, todas as mudanças que vocês fizerem a partir de agora nesse editor de armazenamento serão permanentes, então tomem cuidado. Se você tiver alguma outra partição de backup, tomem muito cuidado. Ou se vocês querem preservar alguma partição durante a instalação, tomem muito cuidado. As ações aqui, se você apagar uma partição sem querer aqui, você vai destruir seus arquivos, então atenção, tá? Eu já tenho um sistema instalado nesse disco virtual, né? E eu vou deletar todos esses sistemas, essas partições, porque eu vou começar do zero, criar tudo do zero. Então eu vou vir aqui e excluir as partições. Perfeito. Depois que eu escrevi isso tudo, eu tenho um disco de 21 GB aproximadamente, e eu vou criar uma partição EFI nele. Eu vou definir o ponto de montagem como boot EFI, colocar ele como um sistema de arquivos EFI,
E eu vou dar aproximadamente 500 MB para ele. E vou criar. Nos outros 21 GB eu vou criar uma outra partição, que eu só vou criar como BTFS, mais nada, e criar. Perfeito. Com a partição BTFS criada, a gente está no... é criado um subvolume top level, né? E dentro desse subvolume, que é a raiz do subvolume BTFS, a gente vai criar dois subvolumes. O primeiro que eu vou criar é o subvolume chamado arroba, apenas arroba, com um ponto de montagem barra, que vai se deixando assim adequado para o time shift. Vou voltar de novo no subvolume raiz, vou criar um outro subvolume que eu vou chamar de home, arroba home, com um ponto de montagem barra home. Perfeito, feitas as configurações eu vou retornar a instalação. Ele vai dar um erro aqui. Você pode vir aqui em prosseguir com a instalação, tá? Pode ignorar esse erro. Nessa tela aqui a gente vai em atribuições de ponto de montagem. Vamos clicar nele e em próximo. A raiz do sistema a gente vai colocar o arroba, que a gente criou, né? Que é o subvolume raiz. O boot FI a gente vai deixar VDA1, que é a partição que a gente criou de 500 MB para FI. A partição barra boot ela é recomendada, tá? Mas ela não é obrigatória. E a gente não criou ela, então a gente pode deletar. Vamos adicionar um ponto de montagem e adicionar a nossa home, que a gente criou como arroba home. Vamos clicar em reformatar em todas e próximo. Perfeito. Aqui ele vai mostrar o layout do que a gente vai fazer, né? É exatamente isso que eu quero que ocorra, uma partição boot RFI e os subvolumes raiz e home. Vou clicar aqui, eu compreendo as modificações e aplicar. O sistema vai ser instalado agora. Quando ele terminar, eu retorno para a gente terminar as configurações. Bem, senhores, a gente voltou. Agora a instalação está concluída, né? Eu vou reiniciar a máquina. Desligar a máquina, né? Eu preciso mudar a ordem de inicialização da VM. Então eu vou desligar a máquina. Vou aguardar ela desligar para mim fazer a mudança. Vou iniciar a partir do disco. Vou escolher a linguagem. Teclado também em português do Brasil. Vou para próximo. Vou colocar uma cidade aqui de São Paulo qualquer. Vou habilitar repositório de terceiros. Vou criar uma conta com uma senha extremamente complexa. E beleza. Vai aparecer o tour aqui, né? Vamos pular isso. Vamos alterar o... eu continuo um erro aqui, não é isso, é telas. Resolução 1920 por 1080, aplicar, manter, fechar e pronto. Vamos instalar o time shift, né? Agora o sistema tá configurado para usar os caracteres corretos, né? A gente pode ver isso olhando o FSTab, né? A gente pode usar pode ver aqui, né? Tá configurado corretamente e com compressão, tá tudo bem ajustadinho. A gente pode fechar. Vamos instalar o time shift.
Perfeito, o Time Shift foi instalado, né? Vamos abrir ele. Guardar ele aparecer e abrir ele. Pronto. Entrar com a senha de root para abrir. A gente vai criar snapshots com o BTFS, né? Então vamos em próximo. Do meu disco de 21 GB, né? BTFS, ele já está aqui. Podemos clicar em próximo. Aqui é para você configurar como esses snapshots vão ser criados, quantas vezes por mês, mensalmente, diariamente, de hora em hora ou durante a inicialização, tá? Então, eu recomendo vocês lerem a documentação que está aqui, né? O que está dizendo aí para vocês adequarem o que for necessário, hein? Né? Vamos clicar em próximo. Eu não vou incluir o home, né? Não tem por que fazer os snapshots do home. É muito mais eficaz fazer snapshots da raiz do sistema. Não vou incluir eles, eu vou clicar em próximo e vou em finalizar. Bom, com o software aberto, a gente vai criar um snapshot, né? Como eu acabei de instalar o sistema, eu não fiz nenhuma alteração nele ainda, então eu vou aproveitar esse momento para criar um snapshot, né? Suponha que eu vou fazer algumas modificações a partir de agora e eu quero criar um snapshot com o sistema acabado de instalar para eu poder retornar para ele caso, né, eu cometa algum equívoco aí, quebre o sistema ou quebre alguma parte do sistema, eu consigo voltar ele para esse estado que ele está pronto, acabado de instalar, né? Então eu vou criar um snapshot, é simples, só clicar em criar e o snapshot está criado, tá? Com esse snapshot criado, eu vou fazer uma alteração no sistema, né? Eu vou vir aqui e vou instalar o software Google Chrome, né? Eu vou usar o Google Chrome como exemplo, que é o que vem na minha cabeça. Eu vou instalar o Google Chrome, né? E vamos fazer uma suposição que depois que eu instalei esse Google Chrome no meu sistema, ele deixou meu sistema lento, sei lá, deu algum BO, esse Google Chrome aqui tá quebrando meu sistema. Eu queria voltar ao meu sistema quando eu acabei de instalar. Lembra que eu criei um snapshot com o sistema limpo, sem nenhuma modificação? Eu queria voltar para ele. Então vamos supor que esse Google Chrome aqui causou algum problema, né? Eu vou reiniciar para vocês verem que ele permanece, né? Ele continua aqui, né? Então eu vou abrir o Time Shift. Também novamente é muito simples, né? O software é muito simples. Eu vou vir em restaurar. Eu vou primeiro selecionar o snapshot que eu quero restaurar, que é aquele que a gente criou, que não tinha o Google Chrome instalado, né? Não tinha nenhum software instalado. Eu vou clicar em restaurar. É importante que vocês leiam aqui, tá? Eu vou em próximo. E ele falou que a restauração foi concluída, né? Então eu vou fechar. E aqui ele criou um snapshot, né? Ele criou um outro snapshot, né? Para voltar àquele estado. Mas se eu quiser voltar pro estado com o Google Chrome, eu posso só clicar nesse aqui, que eu volto para aquele estado. Mas eu não vou fazer isso, né? Eu vou fechar. Vocês podem ver ainda que o Google Chrome está aqui. Eu vou reiniciar o sistema e vocês vão ver que ele não vai estar mais ali, né? Eu voltei o meu sistema ao estado que ele estava quando eu não tinha o Google Chrome instalado ainda. Podem ver que não está mais aqui na barra, né? E não está mais aqui no sistema, não tem o Google Chrome, né? Ele está Google aqui, não aparece nada, nem nos aplicativos, nem na barra. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil para vocês aí, tá? Para vocês aproveitarem
os snapshots do BTRFS com time shift, tá bom? Até a próxima.